No Brasil, um rachadão Bolsonaro. No Covid, o leilão da vacina. Em Washington, a aposta Biden, na Wall Street, o jogo sem fim. Boa noite. Estamos conectados no ar para todo o Brasil, pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados com o mundo pelo UOL, YouTube, Twitter e Facebook. Estamos com Caio Blinder, Diogo Mainardi, Pedro Andrade, Angélica Vieira e nossa convidada Samantha Pearson, correspondente do Wall Street Journal no Brasil, baseada em São Paulo. Bem-vinda, Samantha. Muito obrigada pelo convite. Obrigado a você pela presença. Você não é a primeira jornalista convidada, mas é a primeira do Wall Street Journal. Sabemos que você é inglesa, foi a melhor da classe em Cambridge. E o que mais podemos saber sobre a Samantha? Bem casada, filho, esporte, livros. Você realmente gosta de morar em São Paulo? É palmeirense? Não, palmeirense não sou. Eu sou corintiana, mas mais por imposição. Boa! Eu moro aqui no Brasil há 10 anos já. Antes disso, eu morei um tempinho em Israel, Timor-Leste, no México, Nova York também. Mas aí eu vim parar aqui. Eu casei aqui também, casei com um brasileiro. Tenho 2 filhos pequenos que nasceram aqui. Uma que chegou junto com a pandemia no ano passado também. E eu gosto mesmo de São Paulo. Eu cresci em Oxford, uma cidade assim, linda, né? Onde que tudo foi feito séculos atrás. São Paulo é muito diferente, uma cidade feia, mas cidade dinâmica. Então, eu sou muito feliz aqui. Ótimo. Ô, Caio, eu já paulista gosto de paulista para paulista. Eu já adoro a Samantha muito mais do que eu adoro o Diogo, que repudia sua cidade natal. Samantha, eu leio teu material, leio o Wall Street Journal desde sempre, desde que eu nasci em São Paulo. Agora, as coberturas são muito deprimentes, porque você escreveu muita coisa ultimamente sobre Brumadinho, grandes reportagens sobre Covid. Agora eu vi uma reportagem muito boa sua sobre Botox no Brasil, que os homens usam cada vez mais Botox na pandemia. Você não prefere escrever sobre coisas mais leves do que essa coisa deprimente que é a pandemia e o Brasil? Pois é, o Brasil anda numa onda bastante deprimente, mas por exemplo, a coisa Brumadinho realmente foi uma decisão do jornal de investir o nosso tempo nessa história importante. Até o jornal colocou a gente na lista do Pulitzer para concorrer ao Pulitzer para essa cobertura, então realmente vale a pena. Mas precisa achar mais pauta leve. Essa da Botox foi interessante. Realmente, os homens no Brasil estão adotando Botox mais, porque parece que eles passaram tanto tempo, né, em casa durante a pandemia com a mulher, falando, não quero arrumar aquela ruga aí. E também o uso da máscara, né? Essa região realmente aparece, então os médicos falam que realmente foi um período ótimo para Botox. Mas eu vou tentar achar mais coisa mais leve aqui no Brasil. Eu preciso, né? Olha aqui, esse programa, quando o Pedro não está aqui, é uma invasão de paulista, né? Agora tem a Samantha também, que é paulista. Ô, Diogo, paulistão? A Samantha está te ouvindo. Samantha, os teus editores do Wall Street Journal já entenderam que a equipe econômica brasileira é um engodo danado, que aquela turma lá é um blefe absurdo, absoluto, que o Bolsonaro não vale o investimento, que a gente entrou numa enrascada danada? Eles têm uma noção disso bastante clara já, a essa altura ou não? Sim, houve uma grande decepção realmente com Bolsonaro. Assim, a gente já sabia, né, quem é Bolsonaro, ele já falava coisas absurdas lá atrás, mas tinha uma certa esperança que Bolsonaro ia trazer uma época mais de free markets, mais respeito, né, para a economia. Mas como sempre acontece no Brasil, parece que tem muita esperança, depois uma decepção assim pesada. E as coisas que ele fala, assim, absurdas, assim, é difícil explicar porque ainda tem dezenas de milhões de brasileiros que gostam dele. Essa que é a coisa mais difícil de explicar. Esse fenômeno, essa praga aconteceu aqui também, Samantha. Num cenário de 0 a 10,
sendo 0 o mais negativo, o pior, que futuro você vê para o Brasil? Então, é perigoso, né, prever o Brasil, mas eu vou dar um 5 para o Brasil, pelo seguinte: eu acho que um grande problema aqui, isso eu acho a culpa dos gringos, analistas, jornalistas, que a expectativa sobre o Brasil ou era fantástica, tipo 2010, né, o Brasil era a bola da vez, bombando, todo mundo falando que ia ser próximo dos Estados Unidos, ou a expectativa é péssima, tipo 2016, né, impeachment, recessão, Lava Jato, pessoas achando que o Brasil acabou, que é uma piada, que foi enganado para o Brasil. Então, o Brasil, na verdade, nunca era uma coisa tão ruim, tão boa, né, lá atrás, ou nem tão ruim. Tem desafios importantes, a situação fiscal precária, como sempre, governos péssimos, tanto da esquerda como da direita em geral. Mas também tem coisas muito boas, assim, como vocês sabem, o Brasil tem recurso natural pra caramba, tem uma reserva enorme de água doce, que é uma coisa que não se fala muito hoje em dia, mas daqui a 100 anos vamos falar muito sobre isso. E também o brasileiro em si, só para acabar, o brasileiro em si, eu acho que ele tem um espírito de empreendedorismo, por exemplo, que eu não vejo na Inglaterra. Ele luta, né, para conquistar as coisas aqui. Eu acho que isso é uma coisa bonita, às vezes esmagada, né, esse espírito esmagado pelo governo. Mas eu acho que é uma coisa positiva, muito positiva sobre o Brasil. Eu estou torcendo também para esse país. Olha, essa nota 5 é meio mineira. Ô, Diogo, você concorda com esse 5 da Samantha? E você está de luto com as eleições no nosso Congresso? A resposta é fácil, né, Lucas? Eu estou de luto pelas 230 mil pessoas que morreram de Covid-19 no Brasil, muitas das quais a responsabilidade direta do Jair Bolsonaro, por todos os motivos que nós conhecemos. Agora, ele se blindou no Congresso Nacional, graças a essa eleição vergonhosa porque financiada com dinheiro de emendas, cargos, ministérios, tudo isso comandado por um general, o general Ramos. Essa blindagem cria uma atmosfera no Brasil bastante semelhante à do Lula logo depois do Mensalão, né? Quando se criou o Petrolão. Um vale tudo absurdo antes das eleições presidenciais, e agora a gente não tem nem a Lava Jato, porque a Lava Jato hoje, quarta-feira, dia não sei o que lá de fevereiro, 3 de fevereiro, foi dissolvida a Lava Jato pelo PGR bolsonarista, Augusto Aras. Então nem isso a gente tem, mas um mínimo de simulacro de controle da corrupção. Então, 5 não. Samantha tem inteira razão, o Brasil tem recursos, até humanos, muita água doce, mas 5 é um exagero neste momento. Olha aí, a situação aqui está melhor, Caio. A gente saiu do caos para a calma. De 0 a 10, qual a sua previsão para os primeiros 100 dias do Biden? Eu vou dar um 6,9 para o Biden. Os primeiros 100 dias vão ser de correria. Ele tem pressa para aprovar medidas, para apresentar resultados. Ele gostaria de se compor com o Congresso, com a minoria republicana, mas ele aprendeu a lição do Obama, que foi muito tímido no resgate da grande recessão, e aprendeu com o Roosevelt, nos anos 30, os 100 dias. Então, a lua de mel vai acabar. Ele tem que vacinar muito bem o país e resolver os problemas econômicos. Você pega os últimos 100 anos nos Estados Unidos, os presidentes democratas tiveram um desempenho, em termos de crescimento do PIB, que foi o dobro dos governos republicanos. Por quê? Não porque eles são gênios, porque eles souberam reagir com mais agilidade, pragmatismo e eficiência às grandes crises. Então, ele está antenado nisso, o Biden, ele tem essa pressa porque vai acabar a paciência popular com o presidente pós-Trump. Você vê o seguinte, ela é corintiana perdedora, você é santista, outro perdedor. O que vai acontecer com aquele seu técnico, o Cuca, que passou por 27 empregos em 23 anos?
E qual o futuro do seu time? Bem, o meu time, o Santos, sempre vai ser bicampeão das Libertadores. Ganhou 2 vezes nos anos 60. E a lição, o técnico, o Lula, 12 anos técnico do Santos, não precisava ser técnico. Você tinha Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Então, com um time desse, não precisa de técnico. Se o Santos tiver um time desse um dia, que tenha ou não tenha a Cuca, é irrelevante. Olha aqui, quantos gols o vírus marcou lá no Maracanã? Olha, marcou muito gol e criou uma variante nova, chama Oeste Inferior. Era a parte do Maracanã que o povão, de gente VIP, ficou aglomerada. Igual o novo variante Lira, que foi o festão que o Lira teve em Brasília depois da vitória dele. Olha aqui, agora vamos com o Pedro para o Hudson River Park. Oi, Lucas. Hoje a gente confere o Hudson River Park, que, por sinal, passou por uma grande expansão em plena pandemia. Dá uma olhada. Arte e cultura, as novas descobertas. Estamos de volta com Caio Blinder, Diogo Mainardi, Pedro Andrade, Angélica Vieira e nossa convidada Samantha Pearson, correspondente do Wall Street Journal no Brasil. Samantha, mais um choque elétrico, desta vez a GM na indústria de petróleo e de automóvel. A GM vai parar de fabricar carros a gasolina. Vários países já anunciaram o fim do carro a gasolina. O Brasil já levou um outro tipo de choque com a Ford. Samantha, qual o futuro da indústria automobilística no Brasil e da Petrobras? Pois é, a saída da Ford do Brasil depois de mais um século realmente acendeu uma alerta para uma indústria que está andando mal faz tempo. Aqui no Brasil temos uma capacidade para produzir 5 milhões de carros por ano, estamos fazendo nem a metade disso hoje em dia. E realmente essa mudança que estamos vendo no mundo com a chegada do carro elétrico, que já é uma realidade na Europa, Estados Unidos, está trazendo uma mudança radical para a indústria. Assim, carro elétrico não é outro tipo de carro, é basicamente um computador com 4 rodas. Então exige muitas coisas diferentes, exige infraestrutura, exige uma mão de obra qualificada, que são 2 coisas que realmente faltam no Brasil. Então, nesse sentido, aqueles incentivos fiscais, né, não vão ser suficientes para trazer montadoras nesse ambiente, né? O que o Brasil pode fazer, né, para o futuro? Então, parece que tem 2 saídas. Ou o Brasil pode fomentar melhor a indústria siderúrgica para produzir o aço, né, que é preciso para os carros. E faz sentido, né? O Brasil é a segunda maior produtora de ferro, minério de ferro do mundo. Ou o Brasil, que já está acontecendo no Brasil, eles podem investir mais na tecnologia de usar etanol para o carro elétrico. Então, a ideia seria usar o etanol, transformar em hidrogênio e daí usar esse hidrogênio para transferir para a energia elétrica. Então, isso pode ser uma saída para o Brasil, mas vai demorar muito tempo. Tem que ser uma coisa que é importante para o governo, que eu tenho a impressão que não é hoje em dia. E realmente, como você falou, assim, pobre Petrobras em tudo isso também, né? O que ela vai fazer? Eu acho que a Petrobras realmente é uma história trágica, uma das coisas mais trágicas do Brasil. Se for pensar, né, lá atrás descobriu tanto petróleo, 2006, né? Foi tipo ganhando na loteria, basicamente. Mas demorou tanto tempo para tirar esse petróleo do solo, do mar, porque o governo passou vários anos brigando como que eles iam gastar o dinheiro que nem tinham ganhado ainda. Depois o governo roubando a empresa, tirando dezenas de bilhões de dólares da empresa, ao mesmo tempo forçando a empresa a subsidiar o petróleo para combater a inflação, que custou
também dezenas de bilhões de reais. E daí, finalmente, quando agora está conseguindo aproveitar a pressão, daí vem o carro elétrico. E realmente por isso que a Petrobras agora está correndo para tirar esse petróleo do solo, né? Para vender, porque ele está com muita dívida. Mas isso é uma estratégia de muito curto prazo, né? Se você vê todas as outras empresas de energia no mundo, eles estão se adaptando a essa nova realidade, investindo em outras formas de energia limpa. A Petrobras não. Parece que ele vai tentar arrumar a casa, pagar dívida e daí dar uma pensada. Mas, assim, é preocupante realmente para o Brasil. Você sabe que os fundos de pensão nos Estados Unidos estão todos diversificando. Estão tirando o dinheiro de empresas de petróleo, de empresas de automóvel. Agora, esse negócio do Tesla é de um visionário, é um imigrante sul-africano que teve prejuízo até ano passado. Ele vendeu, pela primeira vez, ele deu lucro de 750 milhões de dólares. E agora, menos de 1% dos carros nos Estados Unidos são elétricos. Agora, a minha experiência com o primeiro carro elétrico, quando saiu, a GM lançou, foi péssima. Eu fui, o vendedor não tinha o menor interesse em me vender, o carro não estava lá na agência, ia chegar do Canadá, não tinha as cores. Eu atravessei a rua, fui para um carro alemão e em 20 minutos você sai com um carro, eu já tive vários deles, mas era o carro elétrico, que era um primor de carro. Mas eu não tenho mais carro hoje, eu ando de bicicleta e a pé. Bicicleta é mentira, é um plano para o futuro. Agora, 4 de fevereiro, Diogo, amanhã é aniversário da morte do imortal padroeiro dessa conexão, o Santo Paulo Francis. Ele levou um choque da Petrobras. Francis torcia pela privatização e contra a corrupção. Alguma chance, Diogo, da Petrobras ser privatizada? Você é parte da sua campanha? Bem, em primeiro lugar, a resposta da Samantha foi extraordinária. Você é casada, Samantha? Você quer casar comigo? Uma resposta dessa mata o programa, mata a pauta. Olha, não vai ser privatizada a Petrobras, não há a menor chance de que isso ocorra, embora o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, tenha sido posto lá para isso. Ele gostaria de fazer essa passagem da empresa paquidérmica para uma empresa minimamente mais competitiva, privada. Ele é um fã do Paulo Francis. Aliás, beijo para o Paulo, beijocas para o Paulo Francis. Nunca beijei o Paulo Francis. Algum de vocês beijou o Paulo Francis? Nunca beijei nem abracei. De vez em quando ele pegava no meu braço só, na rua. Mas não vai haver privatização. O Paulo Guedes virou uma macaca de auditório do Bolsonaro. E a gente vai arrastar esse governo estatalista até 2022. Não há alternativa. Você arrisca a explicar o que aconteceu na Wall Street semana passada, na frente da Samantha, que já cobriu o Wall Street? Explica para a gente. Eu tenho a mesma coragem e autoconfiança dos day traders amadores que investiram literalmente em empresas na pindaíba, em situação muito pior do que a Petrobras, como essa GameStop, uma empresa que vende videogames. É como você ir na locadora de vídeo, ainda alugar vídeo. Então, tem essas analogias que estão fazendo. Os day traders são os Davis contra os Golias, as sardinhas contra os tubarões. E tem esse exagero que eles compraram as ações para turbinar os preços e, com isso, colocando no corner os hedge funds que estavam indo pelo caminho contrário, apostando, né, que o preço dessas ações iam baixar. Eles acham que vão ganhar muito, não vão. Estão exagerando, que é uma revolta populista contra os vilões de Wall Street. Tem essa parte política desse pessoal aí que fica em casa, lá no basement, né, no porão da casa, o dia inteiro no computador, meio desocupado, fazendo essas jogadas diárias de transações em Wall Street. Tem essa parte. Mas é o que sempre aconteceu. É o que sempre aconteceu em Wall Street. Sempre tem uma parte que é a especulação burra. E às vezes você ganha na loteria, como é o caso que a Samantha comentou da Petrobras, que achou petróleo. Alguns vão ganhar, mas em geral eles são como um filme.
trocando as bolas, o trading place em inglês, com o Eddie Murphy, que ele é o Billy Ray, que um cara ganha nessas jogadas, um outro ganha, mas em geral isso eles não mandam no mercado. Olha aqui, eu vou te dar uma versão em 30 segundos. As ações do Manhattan Connection estavam a 100. Os hedge funds decidiram que o Manhattan Connection estava supervalorizado e baixaram para 90. Os amadores falaram, não, pela Robin Hood, é uma turma que investe do sofá, mandaram as ações para 3 mil. Os hedge funds perderam 30 bilhões de dólares. Péssima analogia, porque o Manhattan Connection, numa empresa falida como GameStop. Olha aqui. Temos um futuro promissor. Estou te dando um exemplo em 30 segundos, cara. Você vai aprender a fazer curto, sujeito, verbo, objeto direto. Samantha, corrija a gente, por favor. Não, tá ótimo, também não sou economista, né? Mas é exatamente isso, os bancos e fundos, né? Faz tempo eles estão com esse jogo, né? De ganhar dinheiro quando a ação cair. Normalmente, né, você ganha dinheiro quando a ação subir. Então, o que eles fazem? Eles pegam essa ação, tomam emprestado essa ação, vende de novo, espera o preço cair, embolsa a diferença como lucro e devolve. Assim, está tudo lindo enquanto o preço está caindo. Mas o problema é que, como vocês falaram, né, essa banda de não sei quem ainda, estamos descobrindo quem são essas pessoas, né? Eles, investidor individual, né, a pessoa, como você falou, que mora com a mãe, não tem nada a fazer durante a pandemia, eles decidiram se reunir nesse site, mídia social, esse site chamado Reddit, e decidiram comprar em massa essa empresa. Então, a ação subiu e daí esses fundos e bancos perderam muito dinheiro. E daí virou uma bola de neve, né, porque a ação estava subindo, então mais pessoas comprando. Eu acho que foi uma história bonita, interessante, assim, mas eu acho que o que aconteceu depois é até mais interessante, né, porque depois o Robinhood, como você falou, que é a corretora, né, que facilitou tudo isso, ela meio fechou a negociação, assim, não proibiu as pessoas de fazer isso, de comprar mais, de negociar o GameStop, que era essa loja de videogame. E daí os políticos, né, dos dois lados, republicanos, democratas, entraram na questão, reclamando sobre isso também. Muitas pessoas entraram com ação contra a Robinhood, a corretora. Aí eu acho que mostra, assim, olhando para a coisa maior, né, mostra a importância dessas empresas de tecnologia, né, nesse mundo, porque o nosso mundo está ficando cada vez mais virtual e isso está dando mais poder para esses empresários, né, como a gente viu no caso do Trump, né, do Twitter, assim, o Twitter mais ou menos criou o Trump, de certa forma, e acabou com ele no final também. Então, isso, acho que cada vez mais, isso vai ser um tema importante para a gente. Ô, Diogo, a Alemanha teve 3 primeiros ministros em 30 anos. A Itália teve 14. Vocês, italianos, ainda sentem algum choque quando o governo cai? Lucas, o sistema italiano tem uma virtude, uma só. É quando tudo está à beira do abismo, tudo está dando errado, não há saída para nenhum lugar, nenhum lado. Os italianos, sabiamente, entregam esse poder para um técnico extraordinário, com conhecimento, que sabe fazer as coisas. Isso já aconteceu com o Ciampi, quando o país não estava conseguindo entrar na zona do euro. Monti, quando o país estava à beira da moratória. E agora com Mário Draghi, que vai poder contar com 300 bilhões de euros para investimentos no próximo futuro, e tirar a Itália desse buraco pós-pandêmico. Felizmente, essa ideia de entregar o poder para a gente que sabe fazer as coisas quando chega um momento crítico, felizmente isso existe na Itália e já salvou a gente várias vezes. Agora, Caio, nós vamos entrar em fogo rápido. Samantha, fogo rápido é um negócio que é resposta em 30 segundos. É só uma rajada. Nós vamos começar com você sobre o choque do Navalny na Rússia. É um choque de 1 bilhão de volts. É a quantia que ele denuncia o suborno que o Putin recebeu para comprar um palácio secreto, que era mais secreto, no Mar Negro. O que mais irrita
o Putin sobre o Navalny são as denúncias sobre corrupção do que o apelo por democracia do Navalny. E eu acho que foi a imagem que o Navalny mostrou daquele palácio dele, custou $1 milhão, custou $1 bilhão. Em propina, 100 milhões de visualizações no YouTube na Rússia. Ô, Diogo, você adora o Mianmar. A Suu Kyi foi a vítima, 15 anos presa, era heroína, depois virou líder do país e virou maldita. Ela agora foi deposta. O que ela é agora? Vítima, heroína? Qual o papel dela? Vítima, prisioneira, vítima de um golpe militar terrível apoiado pela China. Não se sabe quanto tempo ela vai ficar em cana. Uma acusação patética de contrabando de walkie-talkies. O presidente do país foi deposto também. Tem um estado de emergência decretado por 1 ano. É tudo uma desgraceira danada, porque o país é contaminado pelo vírus chinês. O impeachment do Trump em menos de 1 minuto. Temos um tsunami de evidências, letras e letras e letras. Mas a matemática está a favor do Trump, porque não vão conseguir os votos suficientes no Senado. Os republicanos não vão apoiar o impeachment. Samantha, o que você vai dizer, você vai escrever sobre o impeachment do Bolsonaro? Tem chance ou não tem? Acho que não. É difícil, ele tem muito apoio ainda. As pesquisas mostram que 50% dos brasileiros falam que ele não tem nenhuma culpa, né, para a pandemia. Talvez seja mais alto, né? Lembra quando ele foi eleito, as pesquisas não conseguiram capturar todo o apoio por ele, porque muitas pessoas ficam com vergonha, né, na hora de falar isso. Eu acho que isso deve ser mais forte ainda hoje, né, que as pessoas culpando ele por 200 mil mortes, assim. Então, acho que por enquanto não. Também com a eleição no Congresso, né, ele tem apoio, por enquanto, do Centrão. Sabemos que o Centrão não é leal, mas ajuda. Eu acho que quando as pessoas também ficam vacinadas, quando a vacinação pega força, o lucro disso, mesmo que seja com a vacina da Coronavac e do Dória, talvez vá para o Bolsonaro de qualquer forma. A Angélica vai nos levar para o Hudson Yards, que está num sufoco, está num impeachment. Lucas, mostramos animados a inauguração desse enorme conglomerado de condomínios, escritórios e lojas de luxo, construídos sob trilhos de trem em março de 2019. Mas com a pandemia, as pessoas sumiram e agora o futuro desse investimento é incerto. Em média, as vendas caíram 60% comparado com janeiro do ano passado, porque essa meca do varejo de luxo está praticamente vazia. O custo da construção dessa nova vizinhança foi de 25 bilhões de dólares privados, incluindo bilhões em subsídios do governo. 100% dos aluguéis dos imóveis continuam sendo cobrados, mas estão recebendo abatimento. Os proprietários afirmam que 93% dos escritórios estão alugados e entre os inquilinos estão Facebook e BlackRock. Só resta agora esperar as vacinas para garantirem a segurança dos clientes e a volta dos turistas, assim que for possível. Com Caio Blinder, Diogo Mainardi, Pedro Andrade, Angélica Vieira e a convidada Samantha Person, correspondente do jornal Wall Street Journal no Brasil. Samantha, sabemos que você votou contra o Brexit, que separou o Reino Unido da União Europeia. Agora o Boris Johnson fechou a porta para os europeus e abriu para milhões de chineses de Hong Kong. Dá para entender? Dá sim. Temos que lembrar que para Boris Johnson e o Partido Conservador dele, Brexit não era só sobre imigração, na verdade, era sobre essa ideia maior de recuperar a soberania da Inglaterra, do Reino Unido, né? Que foi diluída, de certa forma, na União Europeia. Então, dessa forma, faz sentido, porque, de novo, o Reino Unido sendo uma grande nação, salvando o ex-império dele, né? Porque Hong Kong era do Reino Unido lá atrás.
Então, essa é a ideia, uma grande nação desafiando a China, oferecendo refúgio a essas pessoas. E, na verdade, não vai ser todos esses 3 milhões também. O governo já disse que talvez só aquelas pessoas com passaporte internacional, que é muito menos, eu acho que uns 350 mil só. E só uma outra coisa importante que vale lembrar que na Inglaterra, eu acho que todos os países, né, os imigrantes não são vistos de uma forma igual. Então, tem muito ressentimento contra imigrante polonês na Inglaterra, mas eu tenho a impressão que imigrante do Hong Kong é mais bem-vinda. Essa é a realidade. Interessante. Olha aqui, o Caio, você viu milhares de hondurenhos desesperados numa caminhada para os Estados Unidos para abraçar o Joe Biden. Eles vão ser recebidos de braços abertos? Não totalmente. A prioridade do Biden é abraçar os imigrantes ilegais que já estão aqui, criando um caminho para a cidadania e criar condições menos cruéis. O decreto que ele adotou agora contra a separação de famílias, crueldade da Trump, e tentar voltar aqueles projetos antigos de melhorar a situação em Honduras para evitar que esses desesperados venham para o país. O que ele precisa voltar é a coisa do DNA americano, que a gente acolhe imigrantes, legais e ilegais. E saíram 2 livros agora muito interessantes, depois a gente mostra nas redes sociais, desmontando os mitos, os medos sobre imigrantes. Um país, especialmente Estados Unidos e Europa, precisa de imigrantes, seja na Inglaterra de Hong Kong ou seja o da Polônia. Eles melhoram a produtividade do país, melhoram a situação do país, porque o imigrante é um sujeito empreendedor, ele quer melhorar a vida dele. Então, isso é bom. Claro que nem sempre funciona. O livro conta a famosa história de um cara chamado Trump, o avô do Donald Trump, que veio da Alemanha, empreendedor, abriu bordéis. Chegou a zero, chegou aqui com zero no bolso. Empreendedor, aquele tipo que a Samantha gosta, abriu bordéis no Alasca, em Oregon, mas ele tinha sido desertor do exército, ele fugiu do exército. Aí ele voltou para a Alemanha, perdeu a cidadania e voltou para os Estados Unidos. Ele não se assimilou muito bem. E gerou essa praga. E gerou essa praga. Nem sempre o imigrante é uma boa aquisição para um país, mas, em geral, eles são bons. Olha aqui, desse livro, de imigrante para imigrante. Legal e legal, nós somos legais. Somos 2 imigrantes, olha legais. Aqui. Então, no livro ele conta a história o seguinte: se o Canadá abrisse as portas e falava, os congoleses são bem-vindos, todos os congoleses, e viesse, se todo o Congo viesse para o Canadá, se viraria o Congodá. O que aconteceria? O Canadá virava um grande Congo? O que ia acontecer? Pela teoria do livro é boa. O Canadá vai melhorar mais ainda. Não vai piorar. Porque essa é a xenofobia. Os imigrantes melhoraram a vida de todos os países que receberam imigrantes em geral. Mesmo agora o caso... 20 milhões não dá. Não dá. Ninguém vai receber 20 milhões. Ninguém vai abrir a fronteira. Não é isso. Ninguém fala isso. Isso é folclore. Não existe. Deixa eu falar com o Pedro, que ele está lá no Equador. Então, não posso falar com ele, ele gravou. O Equador sofreu com o Covid ano passado, com uma grande mortandade, centenas de corpos nas ruas de Guayaquil. E agora os equatorianos, Pedro, estão derrotando o Covid ou fugindo do país? Os dois, né, Lucas? É verdade que o Equador foi um dos países mais afetados, atingidos, destruídos na América do Sul no início da pandemia, em 2020. Mas se a gente levar em consideração a população do Equador, a gente está falando mais ou menos de 17 milhões de habitantes, semelhante à população do estado do Rio de Janeiro, e até agora já morreram mais ou menos 15 mil pessoas por Covid-19 aqui, e mais ou menos 30 mil pessoas por Covid-19 no Rio de Janeiro. A situação melhorou durante um tempo, mas 2 semanas atrás apareceu a primeira vítima com a cepa do Reino Unido. Eles começaram a vacinar aqui na semana passada com a vacina da Pfizer e da Oxford, mas vai ser um período longo. Eles não pretendem vacinar a população toda até pelo menos dezembro. A gente tem uma eleição presidencial no dia 7 de fevereiro e, com certeza, a inabilidade do atual presidente do Equador, o Lenín Moreno, vai ter um impacto gigante no resultado da eleição. Ele concorda. O Galo concordou com o Pedro e eu e o Caio concordamos também. Agora eu tenho um anúncio. O Manhattan Connection e a TV Cultura apoiam a iniciativa do consórcio de veículos de mídia formados pelo Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Valor, Extra,
e as emissoras do grupo de televisão Globo. É uma campanha de incentivo à vacinação de toda a população brasileira. É hora de dizer vacina sim. Ela protege você e protege os outros. Vacina sim. Uma campanha para todos. Aqui nos Estados Unidos nós estamos com 2% de vacinado. Esse cara aqui está nessa minoria. Mas no mês passado, em janeiro, a gente teve, os Estados Unidos tiveram 95 mil mortes, foi o número mais alto no mês. E foi em parte por causa dos feriados, Ação de Graça, Natal, Ano Novo, e agora essa semana vem o Super Bowl. O Super Bowl. Há o temor que as famílias vão se reunir, os amigos, e vai ter um Super Bowl Super Spreader. Isso aqui você sabe que eu consegui graças à Angélica, que eu estava tentando horas, perdendo, ela falou, mamãe conseguiu, vamos vacinar. Então eu falei, me ajuda aí, e ela conseguiu. Aí ela falou comigo, você passa lá em casa, pega as muletas, porque se você chegar lá de muleta, você fura a fila. Aí eu fiquei com vergonha, falei, hoje não vou dar o vexame da muleta, eu acho uma sacanagem. Cheguei cedo e foi tão fácil, parecia que eu estava entrando no Hotel Fazano, negócio tão bem recebido, gente para receber lá fora, gente para agora vai aqui, vai ali. Você entrava num salão, tinha 25 pessoas vacinando, rapidíssimo. Agora, esse projeto é caro, cara. Esse grupo todo veio de Atlanta. Está todo mundo morando em Nova York, 1 semana, 2 semanas, com a gente pagando. Cadê as muletas? Onde estão as muletas? Traz para mim. Não passei. Não, traz para mim, eu quero as muletas. Você vai fazer a sacanagem? Eu vou. Olha aqui. Ô, Diogo, vocês aí na União Europeia estão com inveja dos progressos da vacinação no reino, na terra da Samantha? Sim, sem dúvida. O Boris Johnson errou tudo na epidemia, mas ele acertou na questão das vacinas, porque comprou um monte de doses de um monte de laboratórios, antecipadamente, e começou a vacinar a população muito cedo, acelerando o registro das vacinas, de forma até meio temerária, porque você veja a vacina de Oxford, a terra natal da Samantha, teve uma fase 3 de testes que foi um tremendo papelão, né? E hoje, por exemplo, ela foi rejeitada na Suíça. Mas os britânicos resolveram vacinar, e vacinar todo mundo que desse para vacinar, uma dose só, não as duas, com um distanciamento que não foi testado por ninguém. Mas todas essas vacinas juntas devem criar um efeito de imunidade que deve ajudar um pouco. A Itália, por exemplo, está fazendo tudo certinho. Tem 800 mil pessoas que já receberam a primeira dose da vacina, a segunda dose da vacina, só Pfizer por enquanto. Mas eu acho que todas essas estratégias combinadas vão dar certo. Sabe que aqui hoje autorizaram a vacinação de todos os motoristas de táxi, Uber, qualquer empresa, estão incluídos. E quem trabalha em restaurante. Trabalha em restaurante também. Agora, semana passada, eu fiz uma grosseria. A participação do ministro Mandetta, que teve grande repercussão, e alertou para uma mega epidemia no Brasil. Eu faço uma correção. O ministro do Mato Grosso do Sul, e não do Mato Grosso, ele disse que meu erro grosseiro podia provocar uma guerra civil. Agora vamos com o MoMA, Museu de Arte Moderna, com o Pedro, que deixou a participação dele gravada antes de ir para a selva equatoriana. E vocês vão ver um urso aí, cara. Não sabia, somos ignorantes, que tinha urso desse tamanho na selva amazônica. Angélica, vamos ver o Pedro e o urso. No fim de 2019, depois de uma reforma que custou mais de 450 milhões de dólares, o MoMA reabriu suas portas com uma cara nova. Depois a pandemia chegou, o museu teve que fechar as portas e agora reabre com as devidas normas de segurança. Eu vim conferir. O
museu foi criado em 1929 e de lá para cá já passou por 8 grandes reformas. Agora a instituição promete dar mais espaço para minorias, negros, imigrantes, mulheres e membros da comunidade LGBT para que o museu passe a refletir a realidade dos Estados Unidos hoje em dia. O MoMA sempre tentou acompanhar a evolução do mundo ao seu redor. Durante a Guerra do Vietnã, os curadores dedicaram uma exposição inteira a imagens de conflitos no Sudeste Asiático. Durante o movimento feminista dos anos 70, eles contrataram mulheres para a diretoria do museu. Após o auge da epidemia da AIDS, eles homenagearam as vítimas da tragédia e agora prometem elaborar uma mostra sobre a pandemia. Vale destacar que, por enquanto, você precisa entrar no site do museu para marcar a hora da sua visita. Estamos de volta com Caio Blinder, Diogo Mainardi, Pedro Andrade, Angélica Vieira e a nossa convidada correspondente do Wall Street Journal, Samantha Pearson. Ô, Samantha, para você, o que existe mais de chocante na vacinação no Brasil? O que você conta para o mundo? Olha, o jornal, o destaque que tem a sua matéria sobre o Brasil. O Brasil sofre com a variante do Covírus que ganha impulso. Para você, o que é o mais chocante dessa história do vírus no Brasil? Nossa, é difícil escolher, na verdade. Tem muita coisa aqui acontecendo. Esse negócio da fura-fila, não com muleta, né? Mas fura-fila da verdade. O secretário de saúde se vacinando antes de todo mundo. Muito feio isso. Também a situação em Manaus, né? Estamos cobrindo bastante isso, a falta de oxigênio. As pessoas sufocando nos hospitais. E essa nova cepa também super preocupante. Na verdade, tem muitas cepas no Brasil. Essa é uma coisa que eu aprendi recentemente, que não é só sobre essa cepa. Essa cepa tem 17 mutações, por isso que as pessoas estão preocupadas, acham que pode ser mais contagiosa, talvez, mais perigosa também. Mas tem várias variantes no Brasil. E isso é uma reflexão do governo que não está dando conta realmente da situação aqui. Então, tem bastante trabalho. Sabe que o jornal da Samantha deu destaque também, além de Covid, tem coruja. Tem uma coruja que pegou até a primeira página no Times, e o nosso corujista de plantão é o Pedro. Pois é, Lucas, muita gente não sabe, mas existe uma comunidade enorme de admiradores de pássaros em Nova York. De tempo em tempo aparece uma maravilha dessas, uma atração dessas. Você vai lembrar que 4 anos atrás a gente viu na capa de todos os jornais um casal de águias que tinha feito um ninho enorme num apartamento no Upper East Side. Em 2018 foi a vez do pato mandarim, que é um pato raríssimo e nunca tinha sido visto nessa área, e de repente estava num lago no Central Park. E a bola da vez é uma coruja das neves, que já tinha sido vista em Nova York, no Queens, e é muito comum no inverno no Canadá, mas nunca numa região urbana, numa área urbana como Manhattan. Existe um fenômeno nas redes sociais agora, um Twitter chamado Bird Alert, se eu não me engano, o alerta dos pássaros, e o problema é que toda vez que eles tweetam que alguma maravilha dessa está na área, em 5 minutos você tem uma multidão lá com câmera, com flash, com drone e acaba assustando, né, esses animais. Nossa sorte é que o Wall Street Journal foi lá, registrou, eles escreveram uma matéria linda sobre a coruja das neves. Eu estou aqui nos Andes, vou passar os próximos 2 dias com as águias Inca,
Lucas. Hoje eu estou aqui me atracando com os ursos andinos e nos próximos dias eu vou descer para a Amazônia. Eu mantenho vocês informados. Beijo. Ô, Caio, nós somos muito ignorantes. Você sabia que tinha urso desse tamanho? Você viu o ursão que está na matéria do Pedro? Eu vi ideia. Tem? Mas eu sabia das corujas. Em coruja eu sabia. Não, pois é, mas o urso daquele tamanho na selva amazônica. A Angélica está lá no Central Park, debaixo de neve. Eu não sei se ela está procurando neve ou coruja. Ou urso. Urso não, né? Urso não. Lá tem leão. Lucas, eu tô te vendo aí no estúdio. Aqui não tá tanto frio porque não tá ventando, mas a festa foi grande, 43 centímetros de neve. Olha, tem o boneco de neve, a mulher de neve e o lago, todo congelado. Você achou coruja, Angélica? Lucas, eu tô observando, mas por aqui ela ainda não passou. Eu vou bem longe e se eu achar a coruja, eu te aviso. Olha, que você sabe que eu achei... Lá no Washington Square, que é a minha vizinhança, tinha uma coruja mineira marrom. E depois uma coruja japonesa preta. É uma atividade de coruja intensa. Ô, Caio, o que você queria perguntar a Samantha? Samantha, além dessa tua virtude fenomenal que é gostar de São Paulo, você tem outra virtude. Você é jogadora de squash. E o squash é a dica para o meu quiz. Pensa num esporte com raquete. Qual é o esporte que mais cresce, que é cada vez mais popular nos Estados Unidos? Massa. Futebol para mulheres? Não sei. Não tenho a mínima ideia. Ele te deu uma dica. Não, tomou zero. Essa tomou zero. É o pickleball, que é uma mistura de tênis, badminton e ping-pong. A quadra tem metade da quadra do tênis, umas raquetinhas de madeira e uma bolinha furada. Está pegando no Brasil também. Agora, Diogo, você sabia que na vizinhança do Caio já morou um rei de Milão e da Espanha. Ele veio para cá, construiu a única casa que era só a Casa Branca era maior que ela. E a biblioteca dele era maior que a biblioteca do Congresso. E ela está sendo reconstruída. Você sabe quem era o vizinho? Eu sempre imaginei que ele não tivesse vizinhos, o Caio Blinder, porque as pessoas se afastam dele, né? Vendem suas propriedades e vão embora por causa da cepa Blinder. Mentira, meu vizinho é o Tony Soprano. O Tony Soprano sempre foi meu vizinho. Não, o Tony Soprano foi rei de Milão. Qual foi o rei de Milão, o Diogo? Não existe rei de Milão. Rei de Milão e rei da Espanha, chamado José Bonaparte, daquele Bonaparte. São os nossos habitantes mais ilustres. Tony Soprano, Bonaparte, Frank Sinatra e Springsteen. Samantha, muito obrigado pela sua participação. Você tem senso de humor, o que é uma preciosidade. E agora aqui as marratazanas se despedem agradecidas e a Angélica nos leva... Para onde você nos leva, Angélica? Para um documentário sobre o Covid feito por 2 brasileiros. Mais uma vez, obrigado, até a próxima. Lucas, o Daily News, fundado em 1919, foi o primeiro jornal impresso de Nova York no formato de um tabloide e ficou imortalizado na música de Billy Joel, New York State of Mind, The New York Times, The Daily News. O novo documentário chamado Covid-19, um retrato da cidade de Nova York, conta a história da pandemia através das imagens do fotógrafo e editor brasileiro do Daily News, Luiz Ribeiro. Acompanhamos o Luiz pela cidade vazia e seus depoimentos pungentes complementam as suas imagens. I'm inside the New York Daily News by myself. Coronavirus has hit the city and everybody is working remotely. Em meio aos protestos do movimento Vidas Negras Importam. Até o fechamento da redação do jornal, no dia 15 de setembro de 2020. No documentário já premiado do diretor Duda Penteado, vemos a realidade sem filtro e fora do normal que estamos vivendo. The city is still beautiful and we'll be
back again.